Ora bem, meus amigos, quinta-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol. E só para vocês compreenderem, nós estávamos a discutir a expressão parece que está o casal ventoso. O Chico achava que casal ventoso era um sítio que tinha muito vento. Ao Ricardo que o casal ventoso é ali na zona. Não. Porquê? Porque nós já tínhamos gravado 1 minuto de podcast, até eu me apercebi que tínhamos esquecido de pôr a gravar, e tu estavas a dizer que quando está muito vento, tu achavas que o vento vinha do casal ventoso, uma coisa assim qualquer. Não, é mesmo jornalista da CMTV. Ele disse que era uma expressão nacional. Exato, que era uma expressão nacional. Eu achava que era uma coisa mais conhecida, não tinha noção que era uma coisa só de Lisboa. E chegámos à conclusão que... É um bairro ali na zona de Alcântara, onde eu nasci e fui criado, que eu nasci, não sou de São Sebastião da Pedreira, como a maior parte das pessoas que nascem aqui em Lisboa. Eu nasci em Alcântara mesmo. Como assim? E, Alcântara tem hospital, é isso? Tem maternidade? Tem o Egas Muniz. O Egas Muniz, ok. Eu nasci na MAC, portanto, percebo. Olha, eu nasci em Coimbra, não sei se... A MAC é em São Sebastião da Pedreira. Olha, pronto. Ok. Geografia não é o meu forte, como estamos a perceber. Sim, nem vento. Estou a falar de freguesias. Mas o Casal Ventoso é um bairro que foi conhecido durante muitos anos por ser um bairro onde... Não era assim meio problemático? Droga, era não sei o quê? Problemático. Era muita droga, muita droga, até que aquilo depois foi tudo deitado abaixo. Se calhar por isso é que ficou muito vento, Chico. Mandaram tudo abaixo. Talvez deitaram tudo abaixo e o vento começou a passar melhor por ali. Mas é uma zona que continua a ter os seus problemas. Mas o ventoso... Eu não sei a origem do ventoso, não sei se tem alguma coisa a ver com vento, é possível. É possível, olha, sabes que eu sou da... uma expressão nacional, parece-me. Eu sou da zona de Aveiro, Chico, sabes que eu sou da zona de Aveiro, portanto para mim vento é o dia-a-dia, né? Não falta é vento naquela zona, portanto, e nós nunca ouvimos a expressão, ou pelo menos eu nunca tinha ouvido a expressão, parece que vivemos ali no casal ventoso, não. Nunca ouvimos, nunca. Eu achei muito vento. Eu trouxe cultura popular, o Ricardo trouxe cultura geográfica para o episódio. E eu só estou a destabilizar. É verdade. Olhem... Parece Chicago. Exatamente. Casal Ventoso é Chicago de Lisboa. Se fôssemos falar dos Bulls, isso tinha sido uma tradição do graças. Agora assim. Olha, não, mas tenho uma pergunta fixe para saber a vossa opinião. Portanto, na última semana aconteceram muitas coisas, mas a principal é... o bife virtual entre Cam Thomas e o nosso Zach Lowe. Estamos por quem? O que é que achamos? Quem é que achamos que tem razão? Estamos por quem tem razão, que obviamente é o Zach Lowe. Achas? O Cam Thomas picou-se. Eu gostei da... Mas o Zach Lowe teve razão naquilo que estava a dizer, não é? Eu acho que não há aqui nenhum de nós que vai contradizer aquilo que o Zach Lowe disse. Eu gostei Ou vocês acham que o Cam Thomas não é um jogador de calorias... Empty calories? Não, acho que estamos de acordo. Eu só gostei da forma como ele justificou de ser um bom jogador. Os adversários fazem-me sempre double teams. E depois tu começavas a ler os comentários a esse tweet e a malta a dizer assim: ok, Thomas, fazem double teams porque tu nunca passas a bola. Então eles fazem-te double teams. O argumento dele não foi muito bom, não. Alguém chegava lá e dizia: pois, fazemos double teams porque é estratégico, porque sabemos que tu assim vais lixar o jogo todo da equipa. Exatamente. Mas foi divertido ver aquela troca de galhardetes. Foi quase tão bom como ver o Bradley Beal a descascar nos Suns e o Kevin Durant ainda ir lá pôr assim o dedo na ferida. Eu não vi isso, o que é que ele fez? Ele disse qualquer coisa do género ou deu a entender, do género finalmente livre, e o Durant foi lá comentar só com um emoji a rir. Ok. Olha, vários comentar a rir. Podemos começar por aí, não é? O Bradley Beal finalmente... Não, já tínhamos falado disto, Ricardo. Bradley Beal, na semana passada. Se calhar já não me lembro. Não, mas estou em modo. O jovem não vê um episódio e os velhos ficam. Perdemos-nos logo. Não, mas seja como for, também adicionaram Chris Paul.
Estou curioso para ver, e podemos começar por aí, como é que vai ser a distribuição de minutos. Eu estou a partir do princípio que... Falámos de Bradley Beal. Falámos, não foi? Exatamente. Estou curioso para ver como é que será a distribuição de minutos do Chris Paul. Eu acho que há aqui cenários, Ricardo, onde o Chris Paul não joga todas as noites. Ou seja, eu olho aqui para a necessidade de que Chris Dunn jogue aqui alguns minutos com ou James Harden ou o Bradley Beal. Começo a olhar depois para o resto da rotação e Bogdanovic também lá está. Portanto, podem haver jogos em que o Chris Paul não entra na rotação. Portanto, achei interessante esta escolha. Nós sabíamos que ele queria retirar-se perto de casa e ele optou por ir para uma equipa onde os minutos não são totalmente garantidos. Sim. Acho que o conforto de poder terminar em casa ao pé dos filhos foi o mais importante para ele nesta fase final da sua carreira, num contexto que, para os mais otimistas, ainda lhe poderá dar a possibilidade de competir pelo seu primeiro título enquanto jogador. Vai fazer aparentemente a sua última temporada da carreira e para ele era importante estar ao pé da família. Ele esteve em San António oferecia-lhe titularidade e portanto relevância numa fase já descendente e final de carreira, e parece-me que ele foi atrás disso, sempre com a possibilidade de poder fazer um buyout e poder juntar-se a outra equipa candidata no decorrer da época, coisa que não acabou por acontecer, mas os Clippers oferecem-lhe a estabilidade familiar. Ele quer estar ao pé dos filhos, a família dele vive ali na zona de Los Angeles e, portanto, havia algumas hipóteses que seriam Los Angeles, e ele admitia-se Phoenix também, porque do Arizona até Los Angeles não é uma distância assim tão grande, mas os Clippers ofereceram-lhe essa possibilidade. A minha dúvida, não há dúvida nenhuma que há noites que ele não vai jogar, isso foi dito já pelo Lawrence Frank, por um dos responsáveis do front office dos Clippers, que há noites em que ele não vai jogar, em que vai ser poupado, mas vai haver uma grande poupança desta equipa, que é a equipa mais velha da história da NBA, portanto é uma média acima de 33 anos de idade para numa altura em que isto tendo em conta os jogadores que no ano passado jogaram muitos minutos, portanto... Sim, se olharmos para a rotação, o mais novo será provavelmente o John Collins com 27. Pronto, é uma média de 33 anos de idade, adicionaram agora o Chris Paul com 40 ou 40, não sei se já fez 31 ou não, tem o Brook Lopes tem 37, por aí, o Bradley Beal 32, Nick Batum 36, vários jogadores, James Harden, Kawhi Leonard, portanto há vários jogadores aqui já na fase final da sua carreira, pelo menos não podemos dizer que já não estão no seu prime, e por isso são uma equipa que tem 11 jogadores claramente com capacidade para jogar em rotação em playoffs, mas que são vários jogadores com muitos problemas de lesões nos anos mais recentes e portanto, sinceramente, não sei se o pessoal não se vai deixar enganar por estes Clippers quando eles fizerem uma série de 20 vitórias em 27 jogos, e a malta vai dizer, nos últimos 27 jogos os Clippers só perderam 7, ganharam 20, começa tudo a ficar entusiasmado, mas depois vamos chegar a abril, maio, e começamos a ver o wear and tear de uma temporada e vários jogadores a poderem ter dificuldades. Eu este ano acho que não me vou deixar enganar pelos Clippers, mas apesar de terem 11 jogadores com capacidade para jogar em playoffs, tenho algumas dúvidas na rotação, falei já na semana passada quando falámos do Bradley Beal, mas parece-me que a equipa... Ui, perdemos o Ricardo. Mas eu acho que ele está a fazer suspense. Está a fazer suspense o Ricardo? Frisou aqui num momento, agora não sei o que é que ele vai dizer. Ricardo, frisaste. Oi, já voltou? Frisei. Frisaste. Não, eu disse, para terminar. Mas gostámos do suspense. Gostámos do suspense, agora estou curioso para saber o que é que não sei onde é que ficou. Não, disse que não sabia se é uma equipa que em maio e em junho estará disponível para competir. Sim, essa é a grande dúvida, não é? Nós estamos a falar de James Harden, estamos a falar de Kawhi Leonard, estamos a falar do próprio Bradley Beal.
o James Harden, ok, no ano passado foi o quarto ou quinto jogador com mais minutos da liga, o que aos 35 anos, quase a fazer 36, não é aconselhável, mas o Bradley Beal é um jogador que joga 50 jogos por ano, o Kawhi dispensa apresentações nesse campo, e depois vai ter que haver aqui toda uma gestão. Chico, a minha grande dúvida aqui é, a nível de rotação, seria... Aliás, no ano passado os Clippers foram uma das melhores defesas da liga, acho que estiveram muito tempo no top 5, depois já não me lembro se terminaram no top 5 ou não, e nós olhávamos e percebíamos que era uma equação que Ty Lue estava a decorrer muito mais para o lado defensivo, abdicando de lançamento, tendo Chris Dunn e Derek Jones Jr. juntos no campo, que depois, quando chegou ao playoff, tornou-se completamente incomportável, e o Chris Dunn acabou por quase sair da rotação, mas este sempre foi um bocadinho a equação. Tu agora acrescentas aqui jogadores que não é que sejam grandes atiradores, mas são jogadores que trazem essa ameaça. Chris Paul, mais ou menos, e Bradley Beal, especialmente. Mas a minha dúvida é se não estamos a diluir um bocadinho a identidade da equipa, porque esta equipa no ano passado tornou-se realmente um caso sério, e portaram-se bem nos playoffs e perderam na primeira ronda, mas foi uma série bastante interessante, das mais interessantes da primeira ronda na altura contra os Nuggets. Mas a grande arma desta equipa era a defesa, era ter Kawhi, era ter Derek Jones, era ter Zubac, era ter Chris Dunn, e de repente estamos aqui a substituir Derek Jones por John Collins, Chris Dunn por Bradley Beal ou Chris Paul, quem quer que seja. Estamos a diluir um bocadinho, Chico. Não sei se esta equação não vai começar a pesar um bocadinho. Porque depois também há os egos, desculpa, só para te lançar, depois também há os egos, tu não podes, se terminares 5 jogos seguidos com o Chris Dunn no 5 inicial porque precisas parar um Steph Curry desta vida, e tens o Bradley Beal e o Chris Paul sentados no banco, se calhar o ego também vai falar. Pois, eu ia tocar mais nessa questão do ego. Eu acho que, a nível das opções, eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas eu acho que o Ty Lue também já mostrou que é um bom gestor de equipa nesse aspecto. Eu acho que ele conseguirá, num plano ideal, fazer essa gestão dos momentos do jogo em que deve, efetivamente, lançar para o campo um Bradley Beal para trazer um poder de fogo diferente, ou manter um Chris Dunn, um Brook Lopez e afins, para ter uma defesa um pouco mais semelhante à da época passada. Aí entra assim é o jogo de egos que tu referiste muito bem, porque o Bradley Beal, nós vimos vários episódios em Phoenix que ele não parecia ser o maior jogador de equipa de vou fazer algum tipo de cedência para melhorar o aspecto da equipa. Várias vezes comentou-se a possibilidade dele sair do banco e era sempre um drama. Ele falou disso, né? Ele mostrou-se contra isso. Exatamente, era sempre uma telenovela. E imagino o que tu estás a dizer de o Ty Lue vê efetivamente que há necessidade do Chris Dunn fechar muitos jogos pela necessidade de acrescentar essa defesa no clutch, e vejo uma birrinha a acontecer com muita facilidade. Contudo, se houver um bom trabalho dessa gestão de egos, acho que não vai chocar com essa questão da identidade. Pelo menos é o feeling que eu estou a ficar desta construção. Acho que há a possibilidade de adicionar à defesa do ano passado um pouco de maior poder de fogo, que acho que era esse o principal objetivo deles. O ego é que normalmente pesa muito, especialmente na NBA. Vamos ver. Eu nesse aspecto nem estou tão preocupado com o Chris Paul. Acho que com 40 anos ele de certeza que sabe para o que vai. A minha dúvida será Bradley Beal e mesmo o próprio John Collins, porque tu se terminares um jogo com James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins e mesmo que seja os Zubac, o peso defensivo que tu vais colocar em Kawhi Leonard e no Zubac é incomportável, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nesse aspecto. Deixem-me lançar-vos aqui... Até havia mais o Batum a entrar nessa equação. Tu agora referiste. Sim, pode ser Batum, mas o Batum também terá que ser gerido. Aliás, esta equipa vai ter toda que ser gerida com pinças. Batum vai fazer 37 anos, não tarda nada. Mas isso é o bom do que o Ricardo estava a referir, de terem 11 jogadores preparados para playoffs. É que dá para fazer essa gestão. Sim, mas egos e não é só os egos, é depois também a continuidade, não é? Nós já vimos muitas equipas a tentar fazer isso durante a época e depois chegam ao playoff e não sabem ao certo o que é que podem contar. Vamos ver. Olha, deixem-me só lançar-vos aqui uma coisa já para fazer ponto para o nosso segundo assunto. Chris Paul regressou aos Clippers. Não é que ele tenha começado nos Clippers, ele começou
na altura eram Hornets, depois agora são os Pelicans, mas os anos dourados, digamos assim, de Chris Paul foram os Clippers, Lob City. É verdade que a equipa nunca passou da segunda ronda, e há montes de asteriscos, e lembro-me, por exemplo, o Ricardo vai se lembrar disto, e tu também, Chico, porque é curiosamente contra os teus Thunder, naquele mítico jogo onde o Chris Paul tem um completo desnorte, e eles perdem 7 pontos em 40 segundos, onde ele faz uma falta no Russell Westbrook de 3 pontos, depois faz um turnover absolutamente inacreditável, tenta sacar uma falta de lançamento de 3 pontos e a equipa é eliminada. Acho que é um jogo 7, se não estou em erro. Todos nos lembramos da mítica situação quando a equipa é comprada pelo Steve Ballmer, portanto tudo o que aconteceu com o antigo dono, que agora está-me a faltar o nome, mas certamente o Ricardo vai-me conseguir ajudar. Donald Sterling, portanto ele estava nessa equipa. Portanto, Chris Paul fez esse regresso. E tivemos Damian Lillard, que também fez o seu regresso a Portland. Curiosamente, Chico, Damian Lillard, não sei se já lhe agradeceste, porque uma das últimas grandes ações de Damian Lillard em Portland foi começar o rebuild dos teus Oklahoma City Thunder, que resultou na troca de Westbrook e na troca de Paul George, que viria a resultar em Shea, em Chet, em Jalen. Já agradeceste ao Lillard, aquele triplo no meio campo? Não agradeci, porque ele na altura fez-me quase que chorar, mas não deixa de ser curioso. E também é curioso, não sei se vocês viram, o Hartenstein também foi ao podcast do Paul George e também falaram destes anos de transição. Queria só referir porque achei uma conversa curiosa e acho que é muito bom o Paul George levar na desportiva quase que esta narrativa, no fundo, de que a saída dele é que facilitou mas é engraçado. E atenção, isto aqui nós podemos, a bola de fios da NBA é sempre assim, nós vamos puxando, claro, e ações depois resultam nisto, mas neste caso é realmente uma ação, consequência muito grande, porque para quem não se lembra, os Thunder na altura, já após Kevin Durant, com Russell Westbrook e Paul George e Carmelo Anthony também, perdem aquela... É a primeira ronda, não é, Chico? É na primeira ronda contra os Portland, levam aquele triplo quase do meio campo do Lillard que decide o jogo, e a partir daí começa o rebuild. É trocado o Paul George, é trocado o Russell Westbrook, e os Thunder depois têm aquela seca de 2-3 anos, e depois agora são o monstro que conhecemos. Mas a minha pergunta não é esta, quero fazer esta pergunta aos dois. Ricardo, são dois jogadores totalmente diferentes. Se tivessem que fazer um ranking de melhores bases, guards, o que queiram, colocavam Chris Paul à frente de Damian Lillard ou Damian Lillard à frente de Chris Paul? Eu vim a pensar nisto para 1 hora, na viagem de Aveiro para o Porto hoje. E agora perguntas-nos e queres que a gente responda assim? Que é para ele no final decidir... Não tenho decisão. Pai, daquilo que fizeram ao longo da carreira. São mais ou menos da mesma... Ok, o Chris Paul é um bocadinho mais velho, mas são mais ou menos da mesma geração. Aqueles point guards. O Lillard, para quem não se lembra tanto do Chris Paul no início, ele era extremamente atlético, evoluiu na sua carreira para ser agora este pensador, digamos assim. O Lillard sempre foi este marcador de pontos, mas eu começo a olhar para as carreiras dos dois e não... Ou seja... Obviamente se eu quiser ir para um base mais marcador de pontos, vou para o Lillard. Se quiser ir para um base mais construtor, mas abstraindo-me disso, quem é que colocariam? À frente de quem? Isso é difícil. É porque, imagina, o Lillard, olhas para os últimos anos e eu lembro-me muito facilmente de muitos highlights do Lillard, mas depois vais olhar se calhar para o currículo, para o que traz à equipa. Se calhar o Chris Paul, no auge, tu crias uma equipa vencedora e ias facilmente para o Chris Paul, mais facilmente construís uma equipa vencedora. Isso é uma pergunta difícil, por acaso. Ricardo, eu sei que tu gostas do Lillard. Agora precisas da próxima hora, como tu precisaste na próxima da hora de viagem. O que é que achas, Ricardo? Eu acho que Chris Paul está acima de Damian Lillard, para mim. Não tenho muitas dúvidas em relação a isso. É um jogador que está a jogar há 20 anos, e eu diria que 15 anos, pelo menos 15 anos seguidos, ao mais alto nível. Todas as equipas por onde passou melhoraram. Os Hornets, os Clippers, os Rockets, os Thunder, quando ele lá chegou, melhoraram bastante. Os Phoenix Suns. Adaptou-se sempre ao contexto, sempre foi aquilo que as equipas precisaram dele, apesar de ter tido lesões frequentes ao longo da carreira. O seu padrão, o seu nível foi sempre de elite,
E valorizas a consistência, no fundo. Consistência, mas Não, quer dizer, o Lillard tem picos ofensivos, obviamente, muito impressionantes, Sim, não é? É isso que eu ia dizer. Na última década. Mas os primeiros anos não foram tão consistentes da sua carreira e defensivamente nunca teve grande impacto. Ao contrário do Chris Paul, durante boa parte da carreira foi um valor muito positivo no lado defensivo. Obviamente, se comparares os palmarés dos dois, eu não tenho de cabeça, mas eu diria que o Chris Paul terá um palmarés muito mais impressionante, porque também jogou mais anos, mas eu aqui numa pesquisa rápida, pelo menos tenho o Chris Paul em muitas equipas all-defensive, e o Lillard nunca foi um jogador que nós sequer considerássemos que fosse um sinal mais na defesa. E portanto, para além de tudo o que o Chris Paul oferece ofensivamente, que falamos de picos ofensivos do Lillard porque é o marcador de pontos, mas as equipas do Chris Paul ofensivamente sempre jogaram bem porque o Chris Paul metia a equipa a jogar. Portanto, não tem que ser um marcador de pontos para as equipas jogarem bem ofensivamente. Portanto, eu acho que não há muitas dúvidas que o Chris Paul teve uma melhor carreira do que o Lillard. Sim, entre Chris Paul e Damian Lillard, isto é sempre um exercício que eu não gosto muito de fazer, mas vinha a pensar nisto e eu, aquilo que estava a ser fator de diferenciação para mim era realmente a defesa do Chris Paul. O Chris Paul chegou a ser o principal defensor de ponto de ataque das suas equipas, chegou a ser, numa fase já posterior da carreira, um ótimo defensor em rotação, chegou a ser até, nos anos de Phoenix, por exemplo, um excelente quarterback como comunicador defensivo, e portanto eu acabei por ir para o Chris Paul. Depois podemos ir aqui, e tu falaste dos picos ofensivos de Damian Lillard que o Chris Paul nunca atingiu. O Lillard teve anos onde lutou para ser o melhor marcador da NBA, portanto isso o Chris Paul nunca conseguiu, mas a defesa para mim é o fator, porque se olharmos depois para os currículos, o Chris Paul tem uma vantagem porque o Chris Paul fez mais, o Lillard também. Jogos Olímpicos que o Chris Paul e o Lillard estiveram os dois em fases diferentes. O Chris Paul tem uma final, o Lillard nunca chegou à final de conferência. Portanto, o Chris Paul acaba por ser um jogador que, na minha opinião, se eu tivesse que fazer um top, e eu não gosto de os fazer, mas se eu tivesse que fazer, o Chris Paul ficaria à frente da Damian Lillard. E depois, houve outra coisa que me saltou à vista, que é, o Chris Paul é o segundo jogador com mais assistências da história da Liga, e eu acho que também já é o segundo jogador com mais roubos da história da Liga. E eu olho para o jogador que está acima dele, e é o mítico John Stockton, e penso, o que é que estes dois jogadores têm em comum para além de serem excelentes passadores e excelentes defensores em roubos de bola? Nunca foram campeões, portanto não sei se ser um grande passador e um grande defensor chega para seres um melhor base, porque 0 títulos em conjunto, 0 títulos e 3 ou 4 finais perdidas, não é? Sim. Mas o Chris Paul eu acho que ele é top 5, quer em assistências, quer em roubos de bola. Foi o que eu disse, acho que é segundo nos dois, não é? Pois, ele está lá bem lá em cima. Foi várias vezes líder de assistências da NBA e foi várias vezes líder de roubos de bola na NBA. Tem ele. Muitas o John Stockton, All-NBA First Teams. Tem muitas All-NBA First Team. O John Stockton tem 3.200. Sim. O Chris Paul tem uma mão cheia de All-NBA First Team. Olha, em relação aos roubos, o Stockton tem 3.265, o Chris Paul é o segundo com 2.717. E deixa eu ver assistências, também é o segundo ou não? Também é o segundo. John Stockton com 15.800 e não sei o quê, e o Chris Paul com 12.499. Sabem quem é o terceiro nas duas listas? Roubos e assistências? LeBron? Não. É terceiro nas duas? Terceiro nas duas. O LeBron é quarto em assistências. Pois, eu sabia que ele estava e em roubos está em sexto. Terceiro é o mesmo jogador. John Stockton, Chris Paul, e depois há mais um. Top 3 nas duas. Careca. Diz lá. Careca. Oh. Careca. Deixa-me dar aqui mais umas pistas. Tem um título. Ganhou um título já como veterano. Jogava, foi muito importante, mas já era veterano. Já tinha 38 ou 39 anos quando foi campeão. Então não é quem eu estava a pensar. Quem é que estavas a pensar? Quando foi campeão? Quando foi campeão já estava numa fase descendente da carreira. Descendente não, já estava numa fase de veterania da carreira. É o Jason... Não, é o Jason Kidd. É o Jason Kidd. Mas ele não era careca quando jogava. Não era careca. Eu vi o Jason Kidd sem ser careca. Está bem, Ricardo. Sim, mas é careca agora. Eu lembro-me. Olha que eu lembro-me muito mal. Campeão acho que já era. Campeão acho que já era careca. Ele já em New Jersey era careca.
Quando foi campeão já era careca. Já. Ele em New Eu Jersey era lembro-me dele com careca. cabelo. Ricardo, tu lembras Lembro-me dele com do cabelo, vá lá. Jason Kidd com cabelo? É verdade. Isso é preocupante. Vê lá o quão velho eu sou. Jesus. Meu Deus. Olha, mas então, Damian Lillard... Daqui a bocadinho estamos a falar do Darren Williams. Sabes que na fase em que o Chris Paul era um atlético brutal em New Orleans, a de grande dúvida era qual era o melhor base, se era o Darren Williams e o Chris Paul. Felizmente o tempo respondeu a essa pergunta de forma muito clara sobre o Darren Williams foi esquecido rapidamente, mas ele no auge estava ali no top 2, top 3 de bases da liga. Ele teve um auge muito grande. Foi aqueles anos em Utah que realmente foram impressionantes deles. Depois ele sai para os Nets, tem uma boa época nos Nets e depois foi drástico a sua descida. Aliás, o Darren Williams foi um dos piores contratos da história da NBA, o contrato com os Nets. Ele não jogava já há 3 ou 4 anos e continuavam a pagar. Sim. Olha, é o que vai acontecer ao Lillard em relação aos Bucks. Olha, mas em relação ao Lillard, isto foi esse ponto para falarmos da ida de Damian Lillard para Portland. Mais do que estarmos aqui a falar de fit, ele não vai jogar este ano, depois logo se vê o que é que vai acontecer para o ano. Percebemos que foi uma decisão, tal como a decisão do Chris Paul, completamente familiar. Ele sempre quis voltar a Portland. Aliás, a família dele nunca saiu sequer de Portland, portanto ele vai passar um ano a reabilitar-se em Portland e depois terá um ano para tentarem perceber se ele está em condições para ainda ser uma peça importante numa equipa com algumas aspirações, logo se vê quais é que serão. Se não der, ele tem uma player option e pode reacioná-la ou pode ir para outro lado, no outro contexto. Portanto, eu acho que é uma daquelas win-win scenarios e depois tem um bocadinho aquele efeito de quase que nos faz esquecer a forma como ele saiu de Portland, quando ele queria ir para Miami e Portland não o trocou para Miami, trocou para Milwaukee. É também uma questão curiosa ele ter sido trocado, estar a jogar agora com o Jrue Holiday, depois de ter sido trocado pelo Jrue Holiday. É uma feel-good story que eu acho que não terá assim um impacto tão grande no futuro da Liga. Da Liga acredito que não, porque acho que Portland ainda não está devidamente na linha temporal de dar esse salto de um ano para o outro. Mas não deixa de ser uma bonita história, como tu referiste. E imagina, se eles tivessem agora os dois saudáveis, era um backcourt que eu adoraria ver. Seria um backcourt muito, muito engraçado, porque que se poderiam complementar de uma maneira muito interessante. Mas é o que tu referiste, acho que é o ponto mais importante. Acho que limpa a imagem dele, porque muita gente ficou com ele tinha aquela imagem quase que colada de é aquele jogador que vai ficar aqui a carreira toda e Portland é a casa dele e ele quer à força toda que Portland tenha sucesso, mesmo que isso lhe possa custar o anel. Foi fazer o que muita gente faz e que temos que respeitar, que foi em busca do seu sucesso. Não conseguiu, agora volta à sua casa. E a verdade é que essa questão familiar é muito relevante, especialmente para um jogador da idade dele. E percebemos, não é? Eu vim vendo esta situação de fora e pronto, e obviamente ajuda aos milhões todos que ele vai receber de dois lados diferentes. Mas vendo toda a situação, é totalmente compreensível esse sentimento de volto a casa, estou ao pé da minha família, estou a recuperar ao pé de toda a gente que me é importante, e faço quase como uma aposta de temos aqui um grupo muito jovem, pode ser que deem um salto porreiro enquanto eu estou a recuperar, e a partir daí logo se vê, 26, 27, logo se vê. Ricardo, nós gostamos de Portland, gostamos de Camara, gostamos de Sharp, gostamos de Cleveland, gostamos desta malta toda. Confesso que é uma equipa que é um bocadinho misteriosa, porque eu olho para este 5 inicial e vejo Camara, logo se vê onde é que vai encaixar aqui o Jeremy Grant, logo se vê se o Scoot vai ser titular ou não. Há curiosidade. Se eu acho que há ataque para ganhar jogos de forma consistente, já tenho mais dúvidas. E o Lillard até poderia ajudar a isto, mas vai estar um ano parado, não é? Portanto, é uma equação interessante esta de Portland. É uma equação interessante. Eu não sei sinceramente onde é que vai caber depois aqui o Damian Lillard, porque eu acho que ele este ano, estando toda a temporada de fora, faz todo o sentido que os Blazers continuem a apostar nesta renovação que já tem acontecido, desde o momento em que o Lillard saiu. Portanto, o Lillard saiu com essa condição depois deles
com a segunda escolha do draft, do terceira, irem buscar o Scoot Henderson e depois iniciarem aqui a reconstrução. Tem atrasado aqui um bocadinho, se calhar, porque o Scoot tem defraudado as expectativas. Parece-me que está muito longe daquilo que prometeu ser antes de chegar à Liga. Mas a equipa tem sabido construir à volta desse fracasso para já, que é o Scoot Henderson. Tem coisas interessantes. O Shaedon Sharpe, que é elegível para extensão, é um jogador ainda muito, muito novo. Ele nem sequer fez passou 22 anos agora. Ele nem sequer passou pelo college e já está elegível para extensão, e parece-me que é um jogador que pode ser muito interessante. O Mani Camara foi uma aposta certeira, envolvido na troca que levou o DeAndre Ayton para Phoenix. Na altura eles receberam uma pick que foi... O quê? Não. O Toumani Camara. Não, na troca do DeAndre Ayton de Phoenix para Portland. Exatamente, Phoenix para Portland, exatamente. Foi com... Veio o Toumani Camara também. Foi a pick do Toumani Camara. Aliás, não, ele já estava draftado. Phoenix queria o Toumani Camara e eles recusaram, e mesmo assim... Na troca do Nurkic com o Ayton. Exatamente. E mesmo assim ficaram com o Camara, e desenvolveu-se para ser um dos melhores jogadores defensivos da liga e um verdadeiro 3&D, porque ele tem lançamento de 3 pontos, como já mostrou. Entretanto, draftaram o Klingon, o que faz com que seja um bocadinho estranho esta escolha do Young Hansen, mas eles de facto veem um grande potencial neste poste chinês que draftaram este ano, mas fizeram uma aposta arriscada, porque abdicaram de escolhas de primeira ronda pelo Deni Avdija, mas foi acertadíssima a escolha, porque ele mostrou ser um jogador super capaz de render num contexto que lhe é mais favorável do que aquele que ele tinha quando estava em Washington. Tem o Chris Murray, que ainda estão à espera que se desenvolva, e que eles, se eles acreditarem que pode desenvolver-se para ser mais ou menos o mesmo que o irmão gêmeo que está em Sacramento, seria muito bom, o Keegan Murray. Agora, o Damian Lillard não vem encaixar aqui nesta cronologia desta juventude toda. Scoot, Shaedon Sharpe, o próprio Deni Avdija é um jogador novo, o Toumani Camara, Klingon, agora o Young Hansen que eles escolheram. Portanto, é muita juventude. Sim, o Drew Holiday também não encaixa, não é? Teoricamente. O Drew Holiday também não encaixa, mas estava claro que a partir do momento em que o Desmond Bane foi para Orlando, que eles não iam conseguir ter muitas ofertas interessantes pelo Anthony Simons, que estava a entrar em último ano de contrato, e portanto eles quiseram aproveitar e trocá-lo no imediato, e receberam aqui o Drew Holiday, que eu acho que é contratado pelo que representa do ponto de vista defensivo, porque eles fecharam muito bem a época defensiva no ano passado, mas sobretudo pelo seu papel de mentoria no balneário, e talvez eles sentissem que ali nas posições de backcourt, o Scoot e o Shaedon Sharpe talvez precisassem desta figura de mentor para os ajudar a evoluir também enquanto profissionais, enquanto homens numa liga como é a NBA. E o Damian Lillard, que pode ser um mentor também, é um jogador que em termos de balneário sempre foi dos melhores por onde passou. Aliás, as suas declarações desde que chegou a Portland têm sido notáveis a vários níveis. Agora, o Damian Lillard tem uma expectativa de, após recuperação, vir a jogar. E eu não acredito que, até pela conversa que fizemos há pouco do seu palmarés e tudo o que ele já conquistou, não acredito que ele venha com intenção, ainda por cima vindo para casa, vindo para uma organização que está tão em dívida para com ele, que ele venha com a intenção de ser suplente. E é aí que eu tenho dúvidas. Ele vai empurrar alguém provavelmente para... Para quê? A questão é, para quê? Para o banco? Ou para fora de Portland? Eu acho que este pode ser o ano que define o futuro da carreira do Scoot Henderson. Eu acho que este ano vai ser um ano importante para percebermos não só o Scoot, mas também o Shaedon Sharpe, onde é que eles vão realmente encaixar, que jogadores é que eles vão ser. E eu acho que Portland está no fundo a dar aqui um ano de rampa de lançamento ao Scoot e ao Shaedon Sharpe, porque são dois jogadores que no próximo ano, o Shaedon Sharpe pode renovar este ano, vamos ver se eles, eu diria que não, acho que vai ter que esperar até o ano de Restricted Free Agency, e eu acho que eles estão-lhe a dar esta rampa de lançamento para perceberem o que é que realmente tem ali. E uma coisa é certa, o Scoot Henderson vai ter a mentoria, independentemente do que queiramos, o que achamos que isso significa, porque às vezes eu acho que é um bocadinho exagerado esse papel de mentor de alguns jogadores, mas vale o que vale, mas vai ter a mentoria de Damian Lillard, se calhar um dos
top 5 melhores bases ofensivos da história do jogo, e Jrue Holiday, se calhar, top 5 dos melhores bases defensores da história do jogo. Portanto, pelo menos isso ele vai ter. Agora, são dois jogadores que eu tenho muitas dúvidas qual é que é o teto deles, do Scoot e do Shaedon Sharpe. Sei qual é o chão e não é bom. O teto não sei qual é, e tenho medo que eles se tornem jogadores que o seu normal seja extremamente ineficiente. E portanto eu acho que Portland, mais do que estar a olhar para o ano de Damian Lillard e Jrue Holiday, acho que Portland tem este ano e não vai ter muito mais oportunidades, porque vai depois, o bom da NBA é que com o passar dos anos tu és obrigado a tomar decisões, não podes empurrá-las com a barriga para sempre, e Portland tem este ano que decidir se Scoot e Shaedon Sharpe são dois jogadores para realmente construir o seu rebuild, são as duas caras, ou uma cara e meia, e portanto, mais do que estarem a olhar para o que fazer com o Jrue Holiday, com o Damian Lillard, eu acho que eles têm que perceber qual destes dois, ou até os próprios dois, chegam para fazermos um rebuild, porque se Scoot Anderson, se Portland estiver a olhar para o Scoot Anderson um bocadinho como o Detroit aconteceu com o Cade Cunningham, é um ótimo prisma de olhar e percebermos que os primeiros anos do Cade também foram um bocadinho assim, se calhar não tão dramaticamente maus, mas também havia algumas dúvidas, e de repente as coisas alinharam-se e o Cade tornou-se um dos bons bases, grandes bases da liga. Eu acho que este é o que Portland tem de perceber, se o Scoot é o Cade ou se o Scoot é o outro tipo de jogador que não dá para construir o seu futuro. Olha, outra situação que aconteceu estes últimos dias, os Lakers contrataram o Marcus Smart. Algumas pessoas perguntaram porque é que os Lakers depois dispensaram dois jogadores na altura, ou seja, eles fizeram as coisas ao contrário. O Marcus Smart foi anunciado como jogador dos Lakers, mas os Lakers não tinham condições para o contratar, precisavam de dispensar dois jogadores, e porque é que tinham que ser estes dois jogadores, o Shake Milton e o Goodwin? Porque eram dois jogadores que as datas dos seus contratos garantidos ainda não tinham sido atingidas, e portanto os Lakers, deixando-los ir embora, parte do contrato, e por exemplo, no caso do Goodwin só $25 mil, acho eu, ou $250 mil é que são garantidos, e o resto ficou livre, e aí sim o Marcus Smart pôde entrar. Eu vejo muitas pessoas a dizer o Smart vai ser titular. Não? Eu acho que é tudo um bocadinho irrelevante. A única coisa que me deixou realmente feliz foi ler, e aparentemente é verdade porque ainda ninguém veio desmentir, que o Luka Doncic teve um papel importante em vender o projeto Lakers ao Marcus Smart. E porque é que isto me deixa contente? Porque estamos a aproximar-nos do dia 4 de agosto, ou 4 ou 5 de agosto, que é quando o Luka Doncic pode renovar o seu contrato. E portanto isto, pelo menos, dá algum sinal de que o Luka está mais ou menos alinhado com a direção, e já assumiu a função de GM, não é? Sim, todos os grandes jogadores fazem isto, não é? Não há nenhum grande jogador que não promova, não é, a sua equipa para contratar. O James Harden fez isso com o Bradley Beal, o Giannis fez isso com milhares de jogadores. E, portanto, só me estou a meter contigo, porque normalmente nessa equipa essa função pertence a outra pessoa. Não, isso aí já percebemos que está a mudar, não é? Está a mudar. Mas gostei de ver, foi a única coisa que me deixou alegre. Se o Marcus Smart jogar 60 jogos e for minimamente parecido àquilo que foi em Boston, ótimo. Se não, olha, é mais um. É mais um. Não tenhas muitas expectativas de ver o Luka assinar logo no início de não, isso não. Parece que ele já disse que só depois do Eurobasket. Aliás, a data dele, se vai concentrar nisso. A data dele de 4 de agosto é tão tarde porque ele, na altura, com Dallas, só assinou a extensão depois do final de uma competição internacional. Pois, e, portanto... se bem que, deixa-me só dizer isto, o Dave McMahon já veio dizer que tem a expectativa de que ele assine a 4 de agosto, ou 4 ou 5, uma das duas dias. Ok. Pois, o Luka disse que só depois do Eurobasket até aqui a pensar nisso, mas eu acho que era importante também
para bloquear o ruído que ele o fizesse já, embora os sinais estejam muito, muito interessantes, como tu disseste, essa leitura que fazes e que me parece perfeita, ele estar envolvido na tomada de decisões importantes e ter tido a iniciativa de ligar o Marcus Smart a dizer, é importante venhas para cá porque eu não estou com muita vontade de defender no perímetro, portanto preciso de alguém que venha aqui fazer o trabalho que não me apetece fazer. O facto de ele ter dado esse trabalho parece-me que é de alguém que quer continuar ali a fazer o seu futuro. E o Marcus Smart, vamos ver o que é que ele vale, porque ele tem apenas 31 anos, e digo apenas porque tenho a sensação que ele já tem 70, tendo em conta os anos que está na NBA e tendo em conta as muitas lesões que tem sofrido nos anos mais recentes, sobretudo depois de ter sido Defensive Player of the Year, de forma injusta ou não, em 2022, mas a verdade é que foi. Mas depois disso muitas lesões a impedirem de lhe mostrar, o Marcus Smart mostrar o porquê dele ser um dos melhores defensores de perímetro da NBA. É um jogador que põe sempre o seu corpo à disposição daquilo que é preciso na equipa, e este ano vai ser muito preciso, porque é preciso alguém para andar ali a navegar bloqueios e a defender o ponto de ataque, e o Marcus Smart vem com esse papel específico. Até que ponto ele consegue manter-se saudável em campo numa época em que os Lakers querem fazer cerca de 100 jogos entre fase regular e uma run bastante longa nos playoffs, é a minha dúvida. Mas de facto os Lakers acho que não podem ser criticados por aquilo que fizeram, conseguirem sacar aqui o Marcus Smart. Parece-me interessante. O Marcus Smart a 5 milhões de euros, é um bocadinho como o Bradley Beal a 11 milhões em Los Angeles, nos Clippers, aliás. São excelentes negócios. Vejamos se depois os jogadores conseguem estar disponíveis durante toda a temporada, porque a saúde é o grande ponto de interrogação em ambos os casos. Chico, essa é a grande dúvida. O Marcus Smart, e o Ricardo falou das lesões, e é engraçado porque não é uma coisa crónica, não é? Ele tem problemas de costas ou problemas de joelhos, não. Ele tem lesões estranhas. Eu lembro-me de uma lesão que ele sofreu nos primeiros jogos dele em Memphis, onde ele, curiosamente, contra os Lakers, marcou um triplo, e quando olhou para a mão reparou que tinha deslocado um dedo. Aquilo não era deslocado, o dedo estava quase... Estava ao contrário, ou seja, a lançar uma bola, aparentemente uma coisa que ele... Ou seja, eu até tenho algumas dúvidas se estes problemas todos físicos não vão transformar o Marcus Smart. O Ricardo falou num defensor de ponto de ataque a navegar bloqueio. Eu já tenho algumas dúvidas que seja esse o Marcus Smart que nós vamos ter, e se calhar vamos ter o Marcus Smart mais a defender jogadores acima, portanto jogadores mais pesados e mais fortes, mas não tão rápidos, do que propriamente andar a correr atrás dos carries e dos... Já tenho algumas dúvidas, vamos ver, mas não, é uma daquelas coisas que não tem grande risco, não é? Não, isto são literalmente ossos do ofício. Se ele dá o corpo às balas todas, é normal que depois surjam estas lesões meio estranhas. E se nós só por batermos com o pé numa mesa ficamos mal, imagina este rapaz que se atira para todo lado, leva com malta de 130 kg em cima, isto é aquilo, a certa altura vai amolecendo. Mas eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas eu acho que tu, enquanto adepto dos Lakers e o front office dos Lakers, ficarias extremamente contente se tivesse no Marcus Smart um género de Drew Holiday dos Celtics. Chico, não já onde é que eu assino isso? Exatamente. Até meio de Drew Holiday já estava contente. Mas isso é uma boa expressão. Eu acho que meio Drew Holiday, daquele auge do Drew Holiday, vai acrescentar imenso à defesa destes Lakers, porque é, como tu sabes, uma debilidade grande. A minha dúvida aqui é, e isto é legítimo perguntar, se o Jordan Goodwin, que foi dispensado e entretanto já foi apanhado nos waivers pelos Suns, se o Jordan Goodwin não vai ter um melhor ano que o Marcus Smart. Não estou a dizer que é melhor jogador que o Marcus Smart, mas se o Marcus Smart começar o ano e depois chegar daqui a um ano estarmos aqui a falar e ele só fez 30 jogos, não podemos dizer, pá, que coisa incrível, o Marcus Smart só fez 30 jogos. Não, o Marcus Smart no ano passado fez 19 jogos, fez 34 jogos, no ano anterior tinha feito 34 também, e no ano anterior tinha feito 20, portanto, não é? Mas os Lakers não contratam os jogadores na expectativa que eles façam 30 jogos. Claro, só estou a dizer obviamente não estão à espera que ele faça 82, mas estão na expectativa que ele possa estar saudável durante a maior parte da fase regular e sobretudo nos playoffs. Lança aqui outra questão interessante, porque e já agora, era aí Igor, que eu ia tocar, sim. Se calhar tens que ser tu a falar sobre isso.
Em termos de 5 inicial, o que é que tu vês aqui para os Lakers, tendo em conta que a expectativa será Marcus Smart entrar no 5, até pelo que ele poderá oferecer no meio campo defensivo. Podemos concordar ou não se ele vai ser o gajo que vai defender ali o ponto de ataque. Eu tenho dúvidas, Ricardo, que ele entre não no o 5 vês inicial. como titular? É assim, o ideal Marcus Smart... É porque se ele entrar como titular, Rui Hashimura provavelmente tem que passar para suplente, certo, não é? mas aí o LeBron tem, mas aí o LeBron tem que passar para 4. O LeBron tem que jogar a 4. A full time. Eu não, sinceramente, por acaso já me fizeram essa pergunta, eu não vejo o Marcus Smart entrar para o 5 inicial, a não ser que o Marcus Smart realmente chegue aos Lakers e esteja numa forma física absolutamente inacreditável e defenda todas as posições. Mas teres um defesa destes a começar do Eu banco, percebo isso, só que não te acrescenta imenso. Eu percebo isso, mas aqui vocês estão a ouvir aqui um barulho. Sim. Estamos em obras aqui, portanto... Okay. Eu achava que estavam a fazer um suminho de laranja. Não, estamos em obras. O Marcus Smart não garante o mesmo espaçamento que se calhar oferece o 5 que eles projetam com Austin Reeves, LeBron e Rui Hashimura. O cenário... há aqui um outro cenário que é o Marcus Smart jogar... Não é outro cenário, o cenário é jogar, obviamente, Luka, Reeves, Marcus Smart, LeBron e DeAndre Ayton. Isto provoca logo problemas de tamanho, não é? Os Lakers obrigariam depois o LeBron a estar mais no interior, obrigariam, vamos imaginar que tu estás a jogar, ainda por cima no Oeste, estás a jogar contra uns Clippers, estás a jogar contra uns... equipas X que tu te lembres agora, todos têm jogadores grandes, todos te vão causar problemas nos ressaltos. Portanto, eu diria que o Smart numa primeira fase vai sair do banco no primeiro momento. Agora, se me disseres assim, o Marcus Smart vai acabar por jogar muito mais minutos que o Rui Hashimura, ou eu aí não te posso dizer que fico chocado, mas também vai depender da forma como o Marcus Smart chegar aos Lakers, porque eu não tirava o Rui Hashimura porque eu acho que os Lakers precisam do tamanho. Agora compreendo o quão atrativo era tu poderes ter o Marcus Smart logo a emparelhar com os melhores bases adversários, mas vamos ver, acho que se isso for uma dor de cabeça para o JJ Redick, é uma ótima dor de cabeça, porque é a certeza de que o Marcus Smart está em condições para ser titular. Mas o Marcus Smart, temos que nos recordar que ele no ano passado perdeu a titularidade para um rookie de segunda ronda, o Jalen Wells. Portanto, vamos com alguma moderação em relação ao Marcus Smart. Olha, já que estamos a falar de Marcus Smart, só para terminar, eu acho que agora que a poeira assentou um bocadinho, pode ser interessante fecharmos aqui o episódio, só a clarificar um bocadinho o papel do Nemias em Boston. Já foram trocados muitos jogadores, foram escolhidos jogadores para a sua posição no draft, portanto há aqui algumas coisas, Ricardo, e tu és a melhor pessoa para nos explicar. Agora que a poeira assentou, que o mercado está mais ou menos fechado em Boston, com exceção de ainda tentarem colocar o Anthony Simons, tentarmos perceber então o que é que o Nemias poderá esperar, ou o que é que nós podemos esperar do Nemias numa fase inicial da temporada. Pois, olha, eu acho que o mercado ainda está longe de estar fechado em Boston. Parece-me que Anthony Simons e Georges Niang podem não ter o seu futuro garantido nos Celtics, vamos ver. Esta semana esteve aqui em Lisboa Bobby Manning, o beat reporter que trabalha em Boston, um dos beat reporters dos Celtics. Eu tive a oportunidade de almoçar com ele e falar um bocadinho com ele, e ele de facto está na expectativa que ainda existam mexidas, pelo menos pelos contactos que ele tem dentro da organização, que ainda existam mexidas para a próxima temporada, e não acredita que os Celtics avancem para a nova época sem adicionar mais um poste à rotação, um poste mais experiente. Porque a equipa perdeu o Porzingis, que foi trocado para os Atlanta Hawks, o Al Horford ainda não assinou, mas aparentemente está a ponderar entre retirar-se ou jogar supostamente nos Golden State Warriors, mas uma coisa é certa, Boston Celtics não regressa de certeza para um ano em que os Celtics não vão competir pelo título, e o Al Horford não quer desperdiçar uma das últimas, se não mesmo a última temporada da sua carreira numa equipa que não vai competir por título. E portanto sobram jogadores que não têm ainda o seu lugar provado, digamos assim, na NBA. E saiu o Luke Cornet para San Antonio, não é? Com aquele contrato fabuloso de 4 anos, 40 milhões depois do ano de carreira que ele fez no ano passado, e portanto o Nemias passa de quarto posto da rotação, em que pode ser utilizado em algumas noites consoante alguns matchups, mas em que muitas noites era retirado dentro do campo pela forma como era explorado
pelas equipas adversárias, para um papel de pós-titular em que tem que jogar noite sim, frente a Nikola Jokic, Joel Embiid, se estiver disponível, os grandes postos da liga, Giannis Antetokounmpo, os grandes... todos os bigs, todos os jogadores grandes titulares, e a ter que ser explorado também pelos grandes bases da liga. Não é o contexto natural de desenvolvimento, não é o desenvolvimento natural para o Nemias, que estava ali numa posição de quarto posto da rotação, e quando as suas lacunas eram exploradas e colocadas à vista de todos, que eles podiam optar por outras soluções, passam a não ter muitas soluções, porque têm apenas o Luka Garza, que foram buscar aos Minnesota Timberwolves, escolhido no mesmo draft do Nemias, na mesma segunda ronda do draft do Nemias, e que também não se conseguiu fixar, está numa situação até pior do que o Nemias tem tido aqui um papel até na última época importante para os Celtics, apesar de ser por quarto posto da rotação. O Luka Garza nunca conseguiu ser um jogador para ter minutos a sério na rotação, tem jogado quase sempre garbage time. Tem o Xavier Tillman, que não sabemos qual é... o que é que se passa ali com o seu joelho. Ele já desde Memphis tinha problemas no joelho. No ano passado, em noites em que não havia Porzingis e Al Horford, nem nessas noites, até nessas noites ele fazia DNPs, portanto não jogava por decisão do treinador. Portanto não estou muito confiante que o Tillman possa ser um fator, para além de que o Brad Stevens já disse em conferência de imprensa que o vê mais como um 4 do que propriamente como um 5. E foram buscar o Amari Williams, que é um projeto, é um jogador que escolha tem um contrato de segunda ronda também, não é? É um projeto, escolha de segunda ronda, que vai andar na G-League sobretudo, acho eu, e que poderá aqui e ali fazer algumas aparições na equipa principal, como aconteceu no primeiro ano do Nemias em Boston. Parece-me que eles valorizam muito esse tipo de trabalho, daquela farm dos main Celtics, que depois vão ganhando capacidades para poder aparecer no fundo da rotação da equipa principal. O Nemias, neste momento, é considerado o posto que vai ser o titular dos Boston Celtics. Eu não sei se a 21 de outubro, na Opening Night, vamos ter a mesma situação, mas para já é apontado como o posto-titular dos Celtics. E assim sendo, o Celtics Twitter já está preparado para bater no Nemias toda a época e para apontar o dedo ao Nemias como o grande causador de todos os problemas dos Celtics da próxima época. Agora, abre-se aqui uma oportunidade clara para o Nemias de ter um desenvolvimento, um salto aqui de várias etapas e passar para uma situação em que vai passar mal muitas noites, mas vai ter uma aprendizagem e um desenvolvimento brutal. E, aliás, uma coisa muito interessante que o Bobby Manning me disse, e não é nenhuma inconfidência, foi que o Nemias, que no final da época perdeu um bocadinho o seu espaço na rotação, quando o Porzingis voltou e a equipa começou a encurtar a rotação, o Mazzulla começou a encurtar a rotação, já a apontar aos playoffs. O Nemias não gostou muito disso, e ficou um bocadinho sentido de não ter tido mais oportunidades no final da época. Portanto, é um ano em que ele quer provar o seu valor, e se de facto partir para a época como titular, ou mesmo que adicionem um posto e ele seja o primeiro posto a sair do banco, parece-me que é uma oportunidade de ouro para ele se fixar na liga e poder ter aqui o melhor ano da carreira. Números com o Eurobasket aqui à porta, isso também é todo um cenário muito interessante, porque nós estamos à espera que assuma. Ele ainda não se juntou à nossa seleção por uma questão de logística entre a NBA e a FIBA, mas vai juntar. Vai se juntar supostamente agora no final do mês. Estamos à espera que ele assuma um papel de destaque na nossa equipa ao nível, nos dois lados do campo, porque eles já sabemos o que é que acrescenta na defesa. No nosso plano estratégico, acho que pode acrescentar no plano ofensivo também, e ele pode se calhar jogar com esse chip no shoulder de... Eu não sei até quando é que os Celtics vão ver muito do Eurobasket, mas a verdade é que tem lá dois jogadores, ele pode usar esse pau. Pelo que sei, Joe Mazzulla vem ao Eurobasket. Pois vem toda a gente ao Eurobasket. Olha, meus amigos, o que é certo... Veio ao City para... O que parece certo é que Desculpem, o que parece certo... O que me parece triste, só para terminar, é que o Nemias já está confirmado num evento que vai acontecer na Universidade de Utah State a 10 de setembro, sendo que o Eurobasket acaba a 14. E, portanto, o Nemias... Não está a contar ir à final, não é?
e o Joe Mazzulla estão confirmados num evento que vai acontecer em Salt Lake City. Depois Portugal vai à final e... Olha, vamos... Malta, Portugal vai ter que jogar a final sem Nemias. É verdade, vamos ter que jogar a final sem Nemias. Ou então ele faz, vai e volta, vai a 10, volta a 14. Como fez o Tim Bontemps, que esteve cá e depois viajou e depois voltou. Que estupidez. Bem, vamos embora. Malta, voltaremos para a semana e estamos a aproximar-nos da nossa pausa, mas pelo menos para a semana ainda fazemos. Se conseguirem fundar 3, já sabem como é que isto funciona, mandem-nos o vídeo.